Olá, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos vendo que o tempo, conforme está passando o tempo, a tendência é que a velocidade e a intensidade da pandemia vá perdendo força, pelo que tudo indica. E então as coisas estão começando a voltar, está tendo um retorno, né? Esperamos em Deus. O Brasil é um país continental, enorme. Tem partes do Brasil que estava mais atrasada, que agora é que está pegando mais velocidade essa pandemia, e outras partes estão recuando. Nós vamos esperar até saber o momento correto de voltar a ter os cultos e da maneira que vamos voltar a ter os cultos. Graças a Deus, a nossa igreja se manteve em comunhão, não passou a comunhão. Nós tivemos comunhão, podemos ter convivido um com o outro, tivemos, até onde sabemos, na nossa igreja, 2 casos de coronavírus. Mas os 2, tanto a irmã Antônia, a mãe da Ruth, quanto o Lorival, o Lori, os 2 melhoraram, haja vista que a irmã Antônia, a mãe da Ruth, ela já tem 93 anos, se eu não me engano, que foi basicamente um milagre. Uma pessoa nessa idade ter pego o coronavírus e ter melhorado, ter ido até a UTI e de lá ter saído e está convivendo com ela novamente. E nós pouco divulgamos esse caso, mas oramos ali juntos estivemos com a Ruth, passamos aqueles momentos ali com ela, trocando orações, não é? Graças a Deus, esperamos em Deus que não pegue mais ninguém, não tome mais ninguém, ainda continuem tomando os devidos cuidados, com shopping, com locais públicos. Nós queremos retornar todos aqui sem ter tido nenhuma baixa. Oramos a Deus para nos proteger, para proteger a nossa comunidade, os nossos parentes. Tivemos casos de pessoas que perderam parentes, perderam pessoas queridas durante essa pandemia. E ainda está por aí, então nós vamos tomar os devidos cuidados. Vamos orar, vamos pedir a Deus que mais um culto nós possamos ser abençoados neste culto, que vamos prestar, vamos celebrar ao nosso Deus, pedindo a proteção dEle, agradecendo pela vida, agradecendo por tudo que Ele tem nos dado. Também, antes da oração, eu quero lembrar ou deixar o irmão já preparado, a família já preparada, que no domingo que vem nós vamos fazer a nossa ceia. Domingo que vem haverá a nossa ceia, então você já prepara, já deixa tudo preparado aí, o copinho com o suco de uva, você já deixa preparado o pão, né? O tipo de pão que você bem quiser, né? O pão que você bem preferir, você deixa preparado, da forma que você bem quiser, prepare-se. Quem quiser preparar cookies, biscoito, tudo é válido, desde que tenha aquele momento de mesa, aquele momento simbólico em que o pão, ele vai simbolizar o corpo de Cristo e o suco, o sangue de Cristo. Você deixa preparado e na semana que vem nós vamos tomar a nossa ceia juntos. Talvez é a última ceia que vamos tomar dessa forma. Pode ser, não sabemos, que na próxima ceia nós já estejamos juntos novamente. Mas mesmo assim vamos fazer algo com tranquilidade, não há pressa. Como eu disse, a nossa comunhão não diminuiu. Deu para perceber que a nossa comunhão não diminuiu. A gente tem visto as pessoas contactadas. Esta semana um casal me ligou, uma irmã, ela me mandou um zap na realidade, e um casalzinho jovem da igreja, eu não vou contar para deixar a surpresa para eles, mas um casalzinho jovens, eles me anunciaram que ela ficou grávida e que, portanto, a partir de agora, então,
ela vai correr com essa gravidez durante os 9 meses aí e nós esperamos em Deus que tudo vá bem, que a mão do Senhor proteja este casalzinho. Então é mais um irmãozinho chegando aqui, esperamos em Deus, ao nosso meio, a família aumentando dessa forma também. Chegaram alguns bebês durante a pandemia, né? Tivemos o filho do Ed e da Elisângela, da Karen e do Léo. A Karen e o Léo tiveram conosco aqui e bem próximo à pandemia já tiveram o filhinho deles ali. Não lembro se era menino ou menina. A Luciane também um pouquinho antes, né? É uma menina, né? A Olivia, isso. Enfim, nós vamos agora orar, pedir a Deus que Ele esteja conosco nessa celebração. Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando a esta manhã, nos dê forças, saúde, nos dê incentivo, Pai, espiritual para continuar nesta caminhada. Nos dê sonhos e que estes sonhos sejam sonhos de Deus, sejam aprovados pelo Senhor, sejam alimentados pelo Teu Espírito Santo em nossas almas. Nos dê vigor, Pai, nos dê ânimo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos tudo isso, porque nós acreditamos que o Senhor proporciona tudo isso com uma intensidade muito mais forte e mais pura e mais completa, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos o Teu auxílio, a Tua misericórdia, a Tua graça. E em nome de Cristo nós te agradecemos pela salvação, principalmente. Amém, Pai. Amém. Vamos ouvir uma música agora, uma canção, e depois eu retorno para a pregação. A graça e a paz. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a Ti. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a Ti. Possa nossa adoração subir a Ti, Senhor, ser uma fragrância doce a Ti, Senhor. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a Ti. Possa nossa adoração
ouvir a Ti, Senhor, ser uma fragrância doce a Ti, Senhor. Ouve nossas vozes, ouve nossas vozes quando Te buscar, quando Te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós Te louvaremos, Te louvaremos, Te daremos glória, dando nossas vidas como sacrifício a Ti. Traz-me, ó Senhor, para os braços Teus. Eu quero me entregar a Ti, pois sei que sou amigo Teu. És meu grande amor, não há outro igual, e nada poderá tomar o Teu lugar em meu viver. Teu caminho, ó Deus, faz-me conhecer. Tu és, Senhor, o que eu mais preciso. Faz-me estás de mim. Traz-me, ó Senhor, para os braços Teus. Eu quero me entregar a Ti, pois sei que sou amigo Teu. És meu grande amor, não há outro igual, e nada poderá tomar o Teu lugar em meu viver. Teu caminho, ó Deus, faz-me conhecer. Tu és Senhor, Tu és Senhor, o que eu mais preciso. Faz-me entender quão perto estás de mim. Tu és Senhor,
perto estás de mim, quão perto estás de mim, quão perto estás de mim. Muito bem, se você quer me acompanhar na leitura bíblica, eu vou ler Mateus capítulo 25. Se você quiser me acompanhar aí, ou correr lá, pegar a Bíblia onde quer que ela esteja. Mateus capítulo 25 é onde eu vou ler. Eu vou ler do versículo 31 até o 41. São 10 versículos. Mateus capítulo 25, do 31 ao 41. Quer me acompanhar nessa leitura? Esse trecho é um trecho muito discutido na teologia prática. É um trecho que certa vez eu tinha tanta dúvida teológica que eu cheguei num professor que eu tinha por nome Russell Shedd, pastor Russell Shedd, professor muito respeitado no Brasil, doutor em teologia, tradutor da Bíblia Vida Nova, e cheguei nele e fiz uma pergunta por causa da dúvida teológica que havia nesse trecho, porque levava a gente a entender, talvez, que as obras salvassem, ou alguma coisa do gênero. Não é esse o âmbito, o ângulo que vamos estudar esse trecho hoje. Mas eu quero fazer a leitura com você, então. Mateus capítulo 25, de 31 ao 41, ele diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Dessa forma, esse trecho ele tem algumas dúvidas teológicas que carregamos, que se são debatidos nas faculdades teológicas. Mas eu queria pensar hoje e meditar sobre a ideia aqui que tem a ver com o mundo de hoje em dia, o mundo em que estamos vivendo. Estas últimas semanas, elas foram abaladas não pela pandemia que está, mas sim por movimentos que houve em cima de um caso nos Estados Unidos, principalmente, de forma bem impactante, que foi a morte daquele homem negro, ou preto, como alguns exigem que se fala. Hoje está difícil trabalhar com nomenclaturas, porque cada nomenclatura tem uma interpretação. E aí então, aquele policial colocando o seu joelho no pescoço e matou aquele homem, George Floyd, e então aquilo indignou muitas pessoas e começou-se um movimento mais intenso do que já existia. E aí então começou-se aquele movimento intenso. E fora este acontecimento lá nos Estados Unidos,
Houve aqui no Brasil um outro caso daquela madame que mandou a empregada passear com o cachorrinho e ela mesma ficou com o filho da empregada, só que naquela... talvez até raiva do menino chorando, impaciência, não sabemos direito o que foi que aconteceu, mas ela fez aquela coisa horrenda de tacar o menino dentro do elevador, ou o menino estando lá, apertou bruscamente o 9º andar, que era tipo, mandando ele para bem longe, ou para que ele ficasse passeando no elevador, daquela forma, e o menino acabou morrendo, como nós já conhecemos. Causa indignidade outros acontecimentos. Esses dias atrás, a polícia entrou numa casa de bem, na favela do Rio de Janeiro, em uma das favelas que a nomenclatura exige-se que se fale agora comunidade. E então, naquela comunidade do Rio de Janeiro, quando entra a polícia, o policial dentro de uma casa, de uma família, e... enche de bala um adolescente, uma família distinta. E aí então tudo isso, todas essas coisas nos leva a uma indignação do mundo. O que está acontecendo com o mundo? O que está havendo com o mundo? Esses dias um amigo meu me ligou e conversando com esse amigo, na verdade foi pelo WhatsApp, não foi ligação de telefone. E conversando com ele, ele então me falou, olha, e você a propósito, você é a favor desse governo? E aí então, eu não querendo entrar nesse assunto, eu peguei e falei para ele, olha, eu sou a favor de algumas coisas e eu sou contra outras, Pode ser a favor de algumas coisas e ser contra outras. Tem coisas que ele faz que eu aprovo. E tem coisas que esse governo faz que eu desaprovo. É possível isso hoje em dia? Mas não é. O fato é que nós estamos vivendo momentos tão horrendos e tão tenebrosos e negros da história, que as causas colocadas, elas estão sendo sempre colocadas com essa polarização que existe, e ou você é deste lado, ou você é daquele lado. Não existe uma terceira opção. Na realidade, existe uma coisa que se chama falácia da escolha única. É a falácia de um único lado. Falácia é uma mentira. Ou seja, na liberdade de expressão que existe, que a democracia que o país coloca, essa liberdade de expressão me dá a liberdade de eu também não me expressar. Mas hoje em dia, aqueles que vêm com uma causa se colocam esta causa goela dentro e você é obrigado a se expressar. Qual é o teu lado? De que lado você está agora? Você não pode ficar neutro. E é dessa forma que a sociedade vem nos impondo uma posição e você tem que tomar uma posição. Na realidade, não tem. Não é assim. Na liberdade de expressão está embutido ali, implícito também, que eu tenho a liberdade de não tomar posição nenhuma, de não tomar um lado de determinada causa. Talvez uma causa aqui ou acolá, eu não me identifique com aquela causa. Eu acho ela justa, mas não é por ela que eu vou lutar. Ora, dessa forma, o mundo não pode ser colocado em 8 ou 80, em preto ou branco, em esquerda ou direita. O mundo não pode ser polarizado assim, está errado. Não é dessa forma. E aqui então, quando nós vemos este trecho, ironicamente, este trecho fala de uma separação que o rei vai colocar aqueles à sua esquerda. Ora, quando se fala vai colocar à esquerda aqui tem uma conotação negativa. E à direita, então ele olhará para os que estão à sua direita e dirá àqueles na direita, venha, vinde a mim. Então, tudo isso
num olhar de quem já está viciado na polarização. Pode falar até que esse trecho bíblico aqui, ele é ideológico, porque ele está colocando a direita e a esquerda. Não é nada disso, são simbologias da linguagem. São simbologias que se usa geralmente desde quando o mundo é mundo, ou os que ditaram aquelas regras, porque o fato é que existem muito mais destros, talvez, do que os canhotos, então foi colocado dessa forma. Meu Deus, é uma ilustração, é uma simbologia da linguagem. Hoje as coisas estão difíceis, mas aonde é que gostaríamos de chegar? O que é que eu gostaria de falar para vocês, meus irmãos, que fazem, ou para quem esteja ouvindo esta palavra, ou os que fazem parte da nossa comunidade? O que eu gostaria de falar é mostrar qual é a causa da Bíblia, qual é a nossa causa, qual é a causa de um evangélico, por qual causa luta um crente, por qual causa que luta um cristão. Bem, dessa forma, eu gostaria de que nós juntos, nós pudéssemos entender esse texto quando ele diz assim, primeira coisa, ele diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Quando fala, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, está citando aqui o retorno de Cristo, a volta de Cristo. E nós cristãos, nós acreditamos, nós esperamos, nós temos uma esperança. E essa esperança é a volta de Cristo. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que Cristo vai retornar. Porque lá em Atos, logo no início de Atos, ali diz assim, que enquanto eles estavam olhando a ascensão, a subida, a ida de Jesus Cristo, quando ele foi levantado aos céus, anjos apareceram ali com todo mundo e diz que o olho de cerca de 500 pessoas testemunharam isso. E seria impossível 500 pessoas estarem loucas ao mesmo tempo e testemunhando que um homem saiu voando para o céu. E os anjos ali em Atos, eles dizem assim, o que vocês estão olhando para cima? Este que vocês viram subir, ele há de voltar novamente. Um dia ele vai voltar e nós acreditamos nisso. A ciência diz que isso é impossível, homem não voa. A ciência fala que não pode ser. Há igrejas que não pregam mais sobre isso, porque elas caíram num materialismo, numa identificação científica, e os pastores não sabem, ou não podem, ou não querem, ou não conseguem mais pregar a volta de Cristo, porque o seu discurso ali é completamente materialista, e daqui a pouco eles vão ler que a volta de Cristo, o retorno de Cristo é uma alegoria, é uma simbologia e que Cristo, na verdade, vai voltar em cada coração. Essa leitura vai ser feita daqui a pouco, já está sendo feita por muitas igrejas. Estão lendo, fazendo leitura dessa forma. Pois bem, nós não entendemos assim. Nós não entendemos dessa forma. Eu acredito no texto bíblico de tal forma que muitas vezes, mesmo que vá contra a ciência, naquele momento eu acredito no texto bíblico. Mas eu acredito que ainda assim a Bíblia ela não se coloca tão contra a concretude, a ciência. Neste caso aqui, fala, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ou seja, o Filho do Homem, Jesus Cristo, vai vir em majestade para julgar. E ali então é seguido e fala-se da causa. Ora, fala-se de várias causas aqui. Fala-se de várias causas que podem ser vistas aqui, mas são pequenas causas, subcausas de uma causa principal. Por qual
causa que nós, os evangélicos, lutamos? Nós lutamos por qualquer causa que seja justa, que tenha justiça. Nós nos indignamos contra qualquer injustiça. Seja ela contra um negro, contra uma pessoa preta, seja ela contra um branco, uma pessoa branca, um índio. Todas as causas justas, elas fazem parte do reino de Deus. Elas devem ser fortalecidas pelo discurso do reino de Deus. Todas as causas. Elas devem ser lutadas por nós, mas como a ramificação de uma causa principal. Nós podemos pegar qualquer tipo de causa como uma causa que o cristianismo pode lutar contra. O racismo é pecado e a Bíblia fala do racismo. Nós não compactuamos com o racismo. Veja bem, quando nós vimos aquela história horrenda dessa madame que colocou a criança no elevador e apertou o andar da morte da criança, isso nos indigna, isso nos dá uma raiva interior, uma vontade de fazer o que não se pode ser feito. Quando aquela madame chegou na delegacia, pagou o dinheiro e saiu, isso é injusto. Isso é indigno do ser humano. A vida daquele menino, daquela criança custou 20 mil reais. Nós nos indignamos quando vimos aquele joelho no pescoço daquele homem. Nós temos que nos indignar quando nós vemos as injustiças sociais e este mundo corrupto. Quando nós vimos que o Brasil foi saqueado por uma corja de bandidos nesses últimos anos. Quando nós vemos um presidente despreparado e que não tem como ao menos ter empatia por pessoas que estão morrendo. Quando nós vemos toda essa parafernália do mundo, nós nos indignamos com tudo isso. Mas ainda assim, não é a causa principal. A nossa causa principal que nós temos, da qual ramifica-se qualquer outra causa, é a salvação da alma da pessoa. E é a única religião, é a única ligação que nós temos com Deus que apresenta céu e inferno, salvação e perdição. E esta é a causa do crente. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes, as forças do mal, as potestades que existem e que nós não podemos ver. Esta é a nossa luta, não é contra o ser humano. Nós nos indignamos com qualquer causa justa, que seja justa. Nos indignamos com a injustiça, porque a própria Bíblia fala lá em Mateus, ela nos coloca nessa posição: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem. Ora, muitas vezes nós, os crentes, os cristãos, os evangélicos, nós somos considerados o restolho da sociedade, nós somos taxados como ignorantes. Nós somos objetos de chacota dos grupos de comédia. Teve um tempo atrás uma comédia com Jesus Cristo sendo colocado contra homossexual. O próprio homossexualismo é uma outra causa que se luta por ele com as devidas nomenclaturas. E que vocês já perceberam que eu não tenho preocupação com nomenclaturas, ainda que eu seja formado na linguagem, na área da linguagem. E então cada causa vai tendo a sua forma de ver, mas chega-se o Evangelho, e o Evangelho tem uma causa principal. A causa principal dos evangélicos
na realidade, não é Cristo, não é defender a Cristo. Deixa eu deixar bem claro aqui. A nossa causa principal não é sairmos contra grupos de comédia que fazem chacotas de Jesus. Jesus não precisa dessa defesa. Jesus já é o nome mais poderoso que existe na face da terra. Jesus ele não precisa desta apologia dessa forma. Esse mesmo grupo de chacota fez uma chacota contra as pessoas obesas. E aí então uma pessoa se indignou e aí eles pediram desculpa, pediram perdão. E eu sabia que iria acontecer assim, porque é politicamente correto pedir perdão por fazer chacota com É politicamente correto pedir perdão por fazer chacota com uma pessoa obesa. Mas contra os crentes não precisa. Sabe-se lá se já foi combinado isso ou não sabemos. Nós fazemos aqui, você se indigna ali, nós pedimos perdão ali. Tudo é possível, mas pode ser que não. Agora, de qualquer forma, o que nós intentamos lutar pela nossa causa, e a nossa causa não é sair por aí defendendo a Cristo dessa forma. A causa dos crentes, dos evangélicos, a causa de um cristão, ela é, na realidade, a salvação da alma. É por esta causa que nós lutamos. Nossa causa é que nós possamos refletir Cristo para salvar outras almas do inferno. Esta é a nossa causa. E nela se ramifica toda a injustiça. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Isso está em Mateus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurado, então, aqueles que têm fome e sede de justiça. Diz lá, no mesmo Sermão do Monte. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ora, esta é a nossa causa. Porque nós acreditamos que em Cristo todas as diferenças devem sumir. A Bíblia fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, fala: por isso que em Cristo não pode haver nem judeu nem árabe. Eu estou colocando árabe por minha conta, mas lá fala nem judeu nem grego. Não pode haver nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Portanto, vós sois um em Cristo. Então, em Cristo nós conseguimos aquela igualdade que o mundo está se matando para conseguir. Em Cristo nós conseguimos entender uma causa maior e as outras, mesmo o feminismo. A causa do feminismo é justa. Nós também entendemos que ela tem que ser feita justiça, porque há muitos lares em que homens espancam as mulheres por aí. Nós entendemos que escravo e liberto, a causa dos negros é justa, e nós entendemos como a injustiça que foi feita com eles fazem com que a maioria, a grande, vasta população miserável, principalmente em países que tiveram o histórico de escravidão negra, como o Brasil, nós vemos que eles não conseguiram sair desse legado. E aí então tem aqueles que falam, mas é a pobreza a causa, não é o negro. Mas por que 90% da população negra não conseguiu sair do legado da miséria? Então, todas essas causas são justas. E uma vez que estas causas são justas, nós lutamos por elas também. Porque o Evangelho vem para trazer justiça sobre todas as causas, ou para todas as causas que procedem, que são justas. Portanto, meus irmãos, é triste ver um amigo chegar em você e perguntar de que lado você está. Então eu falo, eu estou do lado de Cristo, aonde todas as causas justas se convergem. A minha causa é o Evangelho. A minha causa é a salvação do ser humano, da qual me alcançou um dia, e agora eu luto por esta causa.
Ela é a minha única causa. E nela se converge a causa do negro, do racismo, nela se converge a causa da mulher, nela se converge a causa da criança, porque como diz lá ali naquele trecho do capítulo 25 de Mateus, quando nós lutamos por todas essas causas, do preso, do estrangeiro, do imigrante, quando nós lutamos pelas causas dos escravos, daqueles que são oprimidos, quando nós lutamos por todas essas causas, por intermédio do Evangelho, nós estamos lutando por justiça. E bem-aventurado, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Que o nosso Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter cabeça feita e doutrina bíblica e que ninguém jamais nos faça escravo de seus discursos impositivos, ideológicos, porque a nossa única ideologia é o Evangelho. Amém? Vamos orar. Deus, o Senhor nos libertou para que fôssemos livres. E não nos permita, Pai, cairmos em ideologias que aprisionam a mente humana. Não nos deixe cair em ideologias que muitas vezes são apenas materiais aqui. E que a nossa ideologia, o nosso ideal principal, que vai além deste mundo, que é a salvação, que é a vida eterna, que é este ideal, Pai, que esta ideologia, que é servir ao Senhor para que nós alcancemos esta vida eterna, que é por este sonho que nós lutamos. E em nome de Jesus, não nos deixe cair desta graça. Nos sustente, Pai. Nos dê forças para viver uma vida ética, moral, uma vida da qual a doutrina bíblica nos dê firmeza no que nós pensamos e aonde estamos firmados. Em nome de Jesus, esteja fazendo com que nós, os crentes, os evangélicos, possamos distribuir a paz no mundo, neste mundo tão conturbado, em tantas guerras, que nós, os evangélicos, possamos ser aqueles pacificadores, porque bem-aventurados, felizes são aqueles pacificadores, Pai. Nós te pedimos que em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos dê esta capacidade de gerarmos paz, esperança, aonde quer que convivamos. Em nome de Cristo, amém. Amém. Tenha um bom domingo. Deus abençoe, irmãos.